A paz do Senhor a todos, um bom domingo, que Deus nos abençoe com esse dia maravilhoso, né? Tá um dia bonito aqui, eu sei que em alguns lugares não está, mas nós temos que pedir a Deus, né? Para que Deus possa nos levar por caminhos aonde nós possamos, né? Nos dar. Hoje, meus cachinhos, tá vendo? O cabelo tá crescendo, os cachinhos tá indo tudo embora. Ai, que triste. Mas eu gosto do cabelinho cacheado. Não sei se eu corto ele de novo ou se eu deixo ele crescer e deixo ele ficar cacheadinho só na pontinha. Mas vamos ver. Bom, hoje, como eu acordei meio assim, tal e coisa, e fiquei na cama pensando, falando com Deus, refletindo, pedindo a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso em todos os nossos caminhos. Deus, Ele é Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina todos os dias o caminho que devemos andar, né? Então, eu vou ler para vocês hoje Provérbios, não vai ser Salmos, mas vai ser Provérbios para edificação. Porque hoje nós temos uma geração diferente, né? Eu já vou fazer 60 anos daqui a pouco, graças a Deus. Então a geração de hoje em dia, ela é um pouco diferente. A criação é diferente, as coisas são diferentes. Mas graças a Deus que Deus nos deu os provérbios de Salomão, nos deu Eclesiastes, né? Porque tudo se aprende por Salomão. Então tudo que está escrito, né? Tudo que está escrito é um aprendizado para nós todos. Então, eu vou começar pelo 23 e depois eu vou para o 22, 6. Então, o 23 está assim: compra a verdade e com a venda também a sabedoria, a instrução e a prudência. Grandemente se regozijará o pai o do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se do que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observam os meus caminhos. E no versículo, no capítulo de Provérbios 22, 6 está: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então nós vemos hoje muitos adolescentes, muitas crianças. Eu tô com uma amiga que tá com um problema sério com o filho dela. Tem orado, pedido pelo filho dela, que a gente cria de um jeito, como a gente tenta criar. E o que acontece? Essa criação, depois ela vai para a rua e encontra amigos. Esses amigos te levam ou para você ser bênção ou para a criança ser maldição. Então, por isso que quando o Salomão fala aqui em Provérbios 22, 6, ele fala: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, por mais que a gente eduque antigamente, a mesma educação que uma criança tinha numa casa, tinha na outra em Israel. Por quê? Porque todos eram educados de uma forma que Jesus, quer dizer, Jesus não, mas Deus, mas Jesus é Deus, né? Que Deus, ele nos mandamentos dele, ele ensina em Levítico, Êxodo e Deuteronômio
como você proceder com a criança, como ensinar a criança. E Jesus era um amante das crianças, ele amava as crianças. Tanto que um dia as crianças foram até ele, os discípulos não queriam deixar as crianças ir até ele, e ele falou: não, deixa as crianças vir, venham minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então, Jesus, ele tinha essa coisa e as crianças amavam Jesus. Pela pregação, pelo carinho. Então, as crianças eram amadas. Então, em Israel, a educação de uma criança e você dar amor a uma criança é uma coisa muito forte. Mas hoje, quando você educa seu filho no caminho que ele deve andar, né? Aí ele vai para a rua, conhece outros amigos. Dependendo do pulso forte que você teve lá atrás, eu não quero dizer, minha irmã, que você errou ao criar o teu filho. Mas o que eu quero te dizer é que o pulso forte, quando a criança está numa determinada idade, se você criou ela sempre com pulso forte, você vai conseguir dominar. Mas se você não criou com pulso forte e a criança tiver um caráter que possa ser desviado, essa criança vai se perder. Então, aqui em Provérbios 23 está escrito: compra a verdade e não a vendas. Quer dizer, você tem que reter a verdade. O que é comprar a verdade? Comprar a verdade é você ler a palavra. É você conhecer o que Deus te ensina. É você conhecer o que Deus quer de você. Isso é a verdade. Então, quando você tem a verdade, você não vende, porque na verdade também vem a sabedoria, a instrução e a prudência. Porque você tendo instrução, sabedoria e prudência, você vai ter um firmamento em cima da criança que vai virar esse adolescente, que infelizmente está perdido, mas Deus vai trazê-lo de volta. Eu creio nisso, eu creio no poder de Deus de trazer esse menino de volta, porque esse menino foi um menino consagrado ao Senhor, e por várias outras coisas ele agora está perdido, mas ele vai ser restaurado. E está escrito também: grandemente se regozijará o pai do justo. Então, quando o filho é justo, o filho é bom, o pai se alegra. Por quê? Porque ele conseguiu criar um filho dentro da prudência, sabedoria, para saber distinguir o que é certo e o que é errado. Porque hoje em dia o maligno tem colocado os nossos filhos, nossas crianças, né? Eu falo assim porque para mim toda criança é filho. Eu amo os filhos das minhas amigas, amo mesmo, todas me chamam de tia-avó. E eu gosto disso. Tenho os meus sobrinhos netos, tenho os meus sobrinhos. E o que acontece? Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Quer dizer, quando você ensina seu filho na prudência, na sabedoria, na instrução, você vai ficar feliz. Por quê? Porque você, é pai de um justo. Você vai ver que seu filho não vai ir nem para a esquerda nem para a direita. Que seu filho vai ser seu amigo. Que quando ele tiver com problemas ou que tiver um amigo querendo levar para outros caminhos, ele vai ter uma amizade tão grande com o pai, ou o pai com ele, que ele vai dizer: papai, olha só, fulano me chamou para fazer isso, isso e isso. Aí o pai vai dizer: senta aqui, meu filho. Olha, isso é errado, isso não é bom para você, não vá por esse caminho. Por isso
E o filho vai crescer de uma tal maneira que ele não vai para esse caminho. Então, se alegrará o pai. O pai ficará feliz. É como quando um filho da gente vive num pedaço bom, numa vida boa, numa convivência boa, né? O nosso filho, ele é como pedras preciosas, são como ouro. Só um instantinho. Mila. Estão um pouquinho nervosos. Então, quando você alegra, né? E alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije o que você gerou. Quer dizer, o pai e a mãe vai se alegrar do filho que gerou. Porque gerou um filho no amor, na prudência, na sabedoria e na instrução. E levou essa criança com a mão para lugares bons, lugares onde tira boa nota, aonde ele é um menino amado por todo mundo, é um menino amado na escola, pelos professores, por onde ele passa, é uma criança educada, é uma criança que todo mundo quer por perto. Então o pai se alegra e a mãe também fica feliz pelo filho que eles geraram. Dar-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos, os meus caminhos, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então, quando você entrega seu filho a Deus, a palavra, a sabedoria, a prudência, você entrega seu filho a Deus. E quando você entrega seu filho a Deus, Deus vai ter com ele, dando sabedoria e dando luz ao caminho dele, para que ele observe o caminho. Então, quando ele estiver num caminho mau, Deus mesmo irá dizer, falar com o coração dele: não vá por esse caminho, porque você não aprendeu esse caminho. Esse caminho não foi ensinado para você. Você não é um caminho para ir para as drogas. Você não é um caminho para se perverter. Você não é um caminho para virar um homossexual. Você não é um caminho para virar o mal. Mas você é um caminho que eu dou a você para que você tenha no seu coração observação de tudo aquilo que lhe foi ensinado, porque você foi me dado para que eu te colocasse em vários lugares, para que você fosse salvo e liberto de toda a potestade, de todo o mal. Então, quando a gente fala sobre isso, é uma coisa muito profunda, porque se nós olharmos hoje, o que tem assim, eu vejo muito na internet, crianças, né, de 8, 9, 10 anos, com fuzil maior do que eles. E eles têm orgulho de dizer que trabalham em boca de fumo. Eles têm orgulho de dizer, sabe, de assaltar, de roubar, de fazer coisas más, coisas vãs. Por isso que na sabedoria que Deus deu a Salomão fez provérbios e diz tudo isso. E diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. A cova profunda é a boca das mulheres imorais. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então, o preguiçoso, ele sabe que tem um leão ali na frente, sabe que tem um mal. Quando fala leão aqui, quer dizer o mal. Então, você sabe que o mal está ali na frente, mas você não clama ao Senhor para te livrar desse mal. Porque livra-nos do mal foi uma frase da oração que Jesus ensinou e deixou. Livra-nos do mal.
Como vamos nos livrar do mal? Estando diante de Jesus Cristo, estando diante de Deus, fazendo a vontade do Senhor, colocando nosso coração, nosso caminho ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós edificamos a casa, porque a palavra diz que a mulher sábia edifica seu lar em cima da rocha, a tola edifica na areia. Vindo a tempestade, vindo a chuva, vindo os intempéries, a casa que foi feita na areia, ela acaba se destruindo por si próprio. Isso quer dizer o quê? Porque uma casa bem firmada na rocha, ela dura de geração para geração, e essa geração não se perde. Mas quando você constrói uma casa em cima da areia, aquela geração que é o seu futuro, que teria que continuar, né, a sua trajetória de vida, o que acontece com essa casa? Essa casa simplesmente ela cai, ela rui. Por quê? Por causa do que o mal que tem lá fora. O mal que tem lá fora é o quê? É droga, é assaltos, é assassinatos, é a criança, né, se ter amigos que muitas vezes você pensa que aquele amiguinho é um bom amigo, mas não é um bom amigo. Aquele amigo está levando seu filho para a perdição. Isso nos traz a lembrança de que nós não podemos de jeito nenhum, né, de jeito nenhum deixar nenhum momento de ensinar. Porque a vara que bate no filho é muito mais branda do que a vara que a polícia vai bater no filho. Porque você pode bater, mas você bate com amor, ensinando. Mas lá fora, quando ele for apanhar do mundo, vai ser uma dor, tanto para você quanto para ele, porque o mundo não bate como nós batemos. Nós batemos com amor para ensinar o caminho que deve andar. Agora, quando ele está lá no mundo, sozinho muitas vezes, porque hoje em dia, né, mãe, pai, tem sempre que estar trabalhando, tem sempre que estar trazendo o sustento para os seus filhos, ele não tem tempo de saber que aquela criança, que aquele filho está com outras pessoas que não estão o levando para o caminho do bem, estão até o levando o caminho para o mal, aí ele passa a fazer coisas erradas. Então, quando ele faz coisas erradas, vamos dizer, ele vai roubar um celular, naquele meio tempo passa a polícia. O que a polícia vai fazer? A polícia vai bater. E quando a polícia bate num adolescente, a polícia não bate como se estivesse batendo no adolescente. Ele bate como se estivesse batendo num adulto. Não importa a dor, ele bate como se estivesse batendo em um adulto. E quando nós, pai, quando nós batemos nossos filhos para corrigir, nós batemos com amor e depois colocamos de castigo e diz: você sabe por que você está de castigo? Não, você está de castigo por causa disso, que você errou. Você vai fazer mais isso? Não. Se você fizer, você sabe que você vai levar uma vara nas pernas? Sei. Você sabe que você vai ficar de castigo? Sei. Então procura. Então a criança sempre vai temer ficar de castigo e levar umas varadas na perna. Então a criança vai começar a ouvir mais os pais. Então, se ele quer ir para algum lugar, ele vai perguntar ao pai: pai, eu vou para esse lugar assim, assim. O pai, que geralmente está trabalhando, vai perguntar à mãe: que lugar é esse? A mãe vai dizer: ah, é um bom lugar, tem pessoas boas, tal, papapá. Você pode deixar. Se não for um bom lugar, a mãe mesmo vai dizer ao pai: não deixe ir, porque lá tem pessoas envolvidas com coisas que as crianças não podem estar. Então, isso tudo
é aprendizado de um pai para filhos, né? Então tá aqui, ó, no Provérbio 23:15, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Isso quer dizer o quê? Deus fala conosco como se fôssemos filhos dele. Então, filho meu, se o seu coração for sábio, tiver sabedoria, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio coração estará alegre. Então, não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Então, quando você pega uma vara, dá nas pernas do seu filho, porque você não vai espancar uma criança, você vai dar uma vara para que ele sinta, né, a dor, para que ele sinta que se ele fizer errado, ele vai estar errado, né? Então, tu não fustigarás, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, quando você corrige o seu filho, que você você não pode espancar, mas você pode bater, porque se vier alguém dizer que você não pode bater no seu filho, você fala, é você quem dá comida, é você quem cria. Não, sou eu. Então quem tem que dar educação a ele sou eu. Ele que tem que ser educado, porque sou eu que trabalho dia e noite. Meu filho não precisa me amar, porque amanhã ele vai ser pai e ele vai entender o que foi que eu fiz, para que ele seja hoje um pai sábio, porque a sabedoria nunca se desfaz da pessoa. Então tá aqui, não retire a disciplina da criança, não fustigue com a vara, nem por isso morrerá. Então a criança não vai morrer se você der um tapa nela, mas se você não educá-la, se você deixar que ela faça tudo o que ela quer, mais tarde você vai ter que ir a um ML reconhecer o corpo do teu filho. Por quê? Ele estava no meio do tiroteio com pessoas que você nem sabia que ele conhecia. E ele foi ou gangue com gangue ou contra a polícia. Então, a tristeza que você tem de ver um filho em cima de uma pedra de mármore morto, e você vai dizer assim, por que eu não corrigi? Por que eu não falei? Por que eu não disse? Por que eu não fiz? Então a sabedoria de Deus ensina até como você deve criar seu filho. Porque hoje em dia, olha só como Deus é maravilhoso. Deus pensou lá atrás, nos dias de hoje. Nos dias de hoje só há maldade, maconha, droga, roubo, mentiras. Então, quando você cria o seu filho, na verdade, você cria uma boa criança, você cria um bom filho. Agora, quando você não cria, você está fazendo com que o seu filho, amanhã ou depois, não tenha respeito por você, porque você não se deu respeito. Um pai deve respeitar os filhos e os filhos respeitarem o pai. O meu pai era um pai que, quando estávamos fazendo alguma coisa, ele parava, olhava para a gente, ele tinha um olhar que era pior do que se ele tivesse batido na gente. Meu pai não era um pai de ficar falando, gritando, berrando, batendo, não. Meu pai olhava de cima para baixo, de baixo para cima, a gente já saía para o quarto chorando. E quando chegava visitas dentro de nossa casa, a primeira coisa que o meu pai fazia era olhar para mim e os meus irmãos. Então a gente sabia que a gente tinha que sair do recinto para que eles pudessem conversar.
Hoje as crianças se metem na conversa do pai e da mãe, mas nós não fomos criados assim. Nós fomos criados de um jeito que quando chegava a visita, a criança ficava comportada no quarto, lendo, estudando, para que quando acabasse a visita, fosse embora, aí o pai chamava: filho, vem cá, fulano já vai embora. Aí a pessoa te dava um abraço, você dava um abraço à pessoa, a pessoa ia embora, seu pai ficava alegre, porque tinha visto que o seu filho obedecia, que quando ele nem falava, ele só olhava, o filho já sabia o que o pai queria dizer. Não adianta gritos, não adianta nada disso. Os olhos de um pai falam tudo para um filho. É assim o ensinamento. E é esse ensinamento que nós temos que dar, porque hoje o mundo é mau, hoje o mundo é perverso, tem cocaína, maconha, LSD, sei lá, tem um monte de drogas aí que deixa seu filho de um jeito que o seu filho não te reconhece mais como pai, não te respeita mais como pai. Por quê? Porque você não teve a amizade do teu filho. Então seu filho não tem medo de você, ele não está nem aí para você. O seu filho não está nem aí para você. Por quê? Porque você criou de um jeito sem dar educação, sem dizer: meu filho, tenha prudência, tenha sabedoria, escuta a instrução de seu pai. Eu tenho uma amiga, Helena, ela é lá de Niterói. Niterói não, vamos botar aí São Gonçalo. Ela, primeira filha dela, eu achava muito engraçado que a menina ia lá em casa. Podem ficar quietos, por favor? Tô dando aula. A criança ia lá em casa, mas a menina, quando chegava lá em casa, ela já chegava com a mão para trás. Parecia até um soldadinho. Aí eu falava assim: por que isso? Ela falou assim: porque a mamãe falou que eu não posso mexer em nada de ninguém, nem lá em casa. Então eu fico com a mãozinha para trás, porque se cair qualquer coisa, não fui eu. Eu achava aquilo muito engraçado. Hoje ela já está uma moça casada e ensina a filha dela conforme ela foi ensinada, né? E graças a Deus a Berg, né, e a Helena, que os filhos que eles tiveram foram bem criados, e os netos são netos que dão alegria a eles. E isso é muito bom, quando a gente vê que a correção, a disciplina e a sabedoria que nós adquirimos através de Deus, da palavra de Deus, porque Deus ensina tudo na palavra dele. Então, quando a gente alicerça a nossa casa na rocha, que a rocha é Jesus Cristo, nossos filhos não se desviam, nossos filhos vão ser nossos amigos. Sabe por quê? Porque você o criou com sabedoria. Então, ele vai ser sábio e prudente de chegar para o pai e dizer: pai, aquele meu amigo assim, ele faz isso, isso e isso. O pai vai dizer: meu filho, não deixe de falar, mas não ande com ele. Passa, oi, tudo bem e tal, mas não ande com ele, porque ele não é uma boa pessoa. Escuta o seu pai. Sim, pai, assim o filho fará. Então, meus irmãos, hoje, né, esse estudo é para isso, para que você pense em como você vai criar seu filho, para como você quer um neto, o que vai acontecer com essa criança daqui a 10, 15, 20 anos, né? Como está acontecendo com a filha dessa minha amiga, porque ela sempre foi muito, nunca foi de bater, nunca foi de falar, nunca foi de reclamar, e hoje ela não pode falar nada para o filho. Inclusive o filho cresceu de uma tal maneira que o filho deu na cara do pai. O pai deu um tapa na cara dele. Ele pegou, porque ele já está um rapaz de 19 anos fazendo tudo errado. Ele pegou, mas meteu-lhe a mão na cara do pai, que o pai rodou. Por quê? Nós vamos ficando velhos, vamos perdendo as forças. Mas os nossos filhos têm a força que nós tínhamos antigamente.
Então ele bateu no pai. Olha que coisa horrível, um filho bater no pai. Por quê? Porque o pai foi bater nele. E ele não aceitou a instrução do pai, porque já era tarde para ensinar. Você tem que ensinar enquanto a criança pode aprender e absorver tudo de bom. Se você não ensinar, você não vai ter. Então, eu deixo com vocês, né, essa palavra para que vocês pensem. Leiam Provérbios 22 e 23, que fala como você deve criar, como você deve ter os seus filhos, como você deve fazer, porque todo pai, toda mãe quer dar boa dádivas aos seus filhos. Como Jesus mesmo disse, qual é o filho que pedindo pão, o pai vai dar pedra? O pai não dá pedra, o pai dá o pão. E o filho que pedir o peixe vai dar uma serpente? Não, vai dar o peixe. Então, nós sendo pai, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Mas o melhor também é a prudência, a sabedoria e a instrução para os nossos filhos. Porque nossos filhos vão crescer, vão trabalhar com outras pessoas, vão conviver com outras pessoas, para elas poderem ser boas pessoas e você se alegrar e viver feliz quando passar alguém e dizer assim, poxa, seu filho é tão bom, tão educado, fala com a gente, poxa, pegou a minha bolsa, né? Eu estava vindo com a bolsa pesada, seu filho pegou minha bolsa, levou até a porta da minha casa. Então você vai se alegrar com tudo isso, que você vê que você educou o seu filho para ser um ser humano de sabedoria, de coração bom. Então, aprendam isso. Está em Provérbios 22 e Provérbios 23. Nunca deixem de ler, porque é sempre uma coisa que está na palavra do Senhor. E o Senhor é a palavra viva. Então saiba dar amor, menos grito, mais carinho, sentar, botar de castigo e dizer, você está errado. Você não pode sair desse castigo enquanto eu não deixar. E perguntar para ele se ele aprendeu alguma coisa nesse castigo. É assim que se cria filhos. Fiquem na paz do Senhor, tenham um bom domingo, uma boa semana, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos dê graça, vos dê paz, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus.